proteção de Deus, havendo legal, declaro aberta a sessão no dia de hoje. Discussão e aprovação da ata anterior. Aprovada a unanimidade. Expediente, senhor secretário. Pois não. Ofício do senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Virgílio Macedo Júnior. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, levo conhecimento de Vossa Excelência, decisão lavrada pelo ministro Otávio de Noronha, exarado no processo administrativo, que homologou deliberação desta Corte, autorizando o afastamento das funções da Justiça Estadual do desembargador Virgílio Macedo Júnior, presidente, e desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente e corregedora. Ante o exposto, solicita a Vossa Excelência providência necessária para a formalização do afastamento neste âmbito do Tribunal de Justiça. É só, Excelência. Leitura de acordo. O desembargador Vivaldo Pinheiro, me parece ter um e-mail, Excelência. Tem, Excelência. É o mandato de segurança 2014-9661, impetrante Crisvaldo Firmino da Silva, advogado Justino Dutra Dantas, impetrante governador do Estado, procurador Lúcia de Fátima Dias, relator, desembargador Expedito, que relator para o acordo. Acordo de desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egresso Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos o relator e o juiz convocado Paulo Maia, em consonância com o parecer oral do Procurador-Geral de Justiça, Rinaldo Reis, em acolher a preliminar suscitada pelo desembargador Ibanez Monteiro para declarar a ilegitimidade passiva da governadora do Estado do Rio Grande do Norte e, por conseguinte, extinguir o presente mandamos sem resolução do mérito. Está datado e assinado. Em discussão, aprovada a unanimidade. Desembargador Nilson Cavalcanti. Senhor presidente, é o mandato de segurança número 2014-3718-9, impetrante Uriel Araújo Gomes, autoridade impetrada da Procurador-Geral de Justiça adjunto do Estado do Rio Grande do Norte, ente público do Estado do Rio Grande do Norte. Está cimentado mandato de segurança, servidor público estadual, requerimento para concessão de licença para tratamento de assuntos particulares, pleito negado administrativamente, rito impetrado contrato do Procurador-Geral de Justiça adjunto do Estado, impossibilidade de processamento e julgamento do mandamos pelo Tribunal, ausência de foro prerrogativa de função, inteligência dos artigos 71, inciso 1, a letra E da Constituição Estadual, 18, 1, a letra E da Lei Complementar 165 de 1999 e 13, inciso 4, letra E, do regimento interno deste Tribunal, preliminar de competência absoluta do Tribunal acolhida, remessa dos autos à primeira instância para o regular processamento do RIT. Acordo, visto relatar discutir esses autos, que são as partes acima identificadas, acordo de embargadores do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária por maioria de votos, em dissonância com o parecer oral da doutora Procuradoria de Justiça, da lavra do doutor Reinaldo Reis, em acolher a plenária de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente RIT suscitada por esse juiz convocado. Por reconhecer que o Procurador-Geral adjunto do Estado do Rio Grande do Norte não possui foro de prerrogativa de função, razão do seu nome na Constituição do voto às autoridades elencadas no artigo 71, inciso 1, a linha E, da Constituição Estadual, devendo os autos ser remetidos à primeira instância. Vencido desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Expedito Ferreira, desembargador Glauber Rego e o juiz convocado Paulo Maia. Está datado e assinado, senhor presidente. Em discussão, acordo. Aprovado a unanimidade. Eu requeiro apenas, Excelência, a juntada do voto. Já está. Pois não, defiro o pedido. Podem encaminhar, Excelência. Bom, o mandato de segurança número 1 da extra pauta é da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Mas o desembargador Hamilton manifestou interesse em pronunciar a respeito. Pois não, desembargador Azevedo Hamilton? É só para pedir para retirar de pauta, Excelência, para que eu possa adotar o relatório. Ok, defiro o pedido. E o número 2 é o mandato de segurança número final 4107, da relatoria do desembargador Nilson Cavalcanti. Quero retirar esse processo de pauta a fim de analisar uma diligência a ser concluída pelo gabinete, Excelência. Pois não, retirar de pauta, né? De pauta. Pronto, defiro o pedido. Todos concordam, naturalmente, né? Número 3, da relatoria de Vossa Excelência. Continua com a palavra o desembargador Nilson. Senhor presidente, é o mandato de segurança de 2014, 95.735. Relatando. Trata-se de mandato de segurança com pedido liminar impetrado por Carlos Magno Freire, alegando a omissão do governador do Estado do Rio Grande do Norte de implementar em seus contra-cheques remuneração a que faz jus, conforme disposição da Lei Complementar Estadual 463 de 2012. O impetrante alega em síntese que, em 16 de junho de 1988, foi incorporado aos quadros da Praça da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e somente após 24 anos de serviço prestado à corporação, foi convocado para participar do curso de formação de cabos no ano de 2012.
B. Encerrado o curso em 2013, constou no Boletim Geral número 24 da PM do Rio Grande do Norte, sua promoção à graduação de cabo da Polícia Militar com efeito retroativo a 25 de janeiro de 2013. Seus vencimentos deviam ser corrigidos de imediato, adquirindo-se nova graduação, de acordo com os valores indicados na tabela anexo 1 da Lei Complementar 463 de 2012, o que, no entanto, não ocorreu. D. Faz jus ao recebimento do soldo de cabo da Polícia Militar, nível 4, inciso 9, de 24 a 27 anos, não importa de R$ 3.483,62. Porém, de acordo com os seus contra-cheques, só vem recebendo a importância de R$ 2.783,89, o que equivale ao subsídio de soldado nível 9, recebendo a menor quantia de R$ 696,73. Após correr sobre os requisitos da formação do bom direito e do perito memória, pugnou final pela concessão de medida liminar para que seja determinada e assegurado no impetrante o recebimento de subsídio correspondente à graduação de cabo da PM. Juntou aos autos os documentos folhas 15 a 47. Por meio de decisão das folhas 59 e 61, foi indeferido o pleito liminar formulado pelo impetrante. O Estado do Rio Grande do Norte requeriu seu ingresso no feito às folhas 64. Em seguida, a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, ao apontada contrato com o ator, prestou as informações das folhas 65 e 67, aos quais pugna pela denegação da segurança sob o argumento de que o ente público encontra-se no limite prudencial de suas despesas com o pessoal, o que impossibilita a implementação da remuneração pretendida pelo impletante, por obediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Invocou também as regras incertas no artigo 167 e 169 da Constituição Federal, findando enfatizar que, aspas, a concessão do pleito implicará, sim, em prática de atos de gestão pelo Poder Judiciário no Poder Executivo Estadual, atuação que foge à sua competência constitucional. Em parecer zarado as folhas 69 e 73, a 15ª Procuradoria de Justiça de Substituição opinou pela concessão parcial da segurança, aspas, para determinar que a autoridade impetrada efetue a implementação remuneratória correspondente ao posto ocupado pelo impetado, no entanto, com reflexos financeiros tão somente a partir do julgamento do mandamos, e fecho aspas. E é o relatório, senhor presidente. Discussão relatória. Aprovada a unanimidade. Prossiga, excelência. Senhor presidente, aqui se trata de mais um daqueles casos em que a governadora do Estado, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, não concede a devida remuneração ou manda implementar no contra-cheque a que faz jus à pessoa. E assim, senhor presidente, cita aqui precedentes, aqui tem o desembargador Cláudio Santos, o desembargador Ibanez, do desembargador Gilson Barbosa, e assim, em consonância com o parecer, eu também concedo parcialmente apenas a partir da implementação do mandamos, em consonância. Pois não. Em discussão a matéria, pois não. Tenho, senhor presidente. É que se trata de implantação de remuneração. O ato de promoção foi deferido e não é a governadora legitimada para efetivar a implantação, e sim o secretário de administração. O desembargador relator com a palavra. Senhor presidente, as folhas 65 a 67, a governadora vê aos autos, inclusive assinando o ato com a autoridade coatora. Mas para a promoção, depois de promovido, o secretário é quem faz a implantação. Não, excelência, aqui a informação dela é com relação à implantação, está aqui os autos. Como é que ela diz, então? Aí os Vossa Excelência têm que esclarecer para eu entender se é o caso de admiti-la como... Eu vou ler a informação prestada pela Sua Excelência. Pretende o impletante cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte implementação em seu soldo da promoção à patente hora ocupada e não implementada. Alegram que, não obstante tenha sido promovida a cabo da PM a contar de 25 de janeiro de 2013, até o momento não ter implementado o soldo correspondente à respectiva patente, estando percebendo, pois, os vencimentos na antiga gradação, soldado da PM é o que importa relatar. Da denegação da segurança, observando o limite prudencial. Os possíveis efeitos da prestação da parte impletante encontram-se óbvio princípios orçamentários que não têm economicamente atividade administrativa, a teor do que preconiza o artigo 167 e seu parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, considerando que o Estado do Rio Grande do Norte se encontra no limite prudencial e suas despesas com servidores. De fato, o Estado do Rio Grande do Norte está no limite prudencial quanto às despesas do pessoal e o que impossibilita o pagamento de diversas remuneratórias diversas. Atualmente, o governo do Estado está a menos de 1% de infringir o limite máximo do imposto da Lei de Responsabilidade Fiscal com despesa do pessoal. Os relatos resumidos da execução orçamentária mostram o cenário motivo pelo qual são exigidas medidas extremas, com a impossibilidade de conceder vantagem, reajuste, contratar pessoal ou torga de hora extra.
percebe-se que o limite prudencial, ou seja, a sobredeterminação do limite geral de despesa pessoal, no caso do Executivo Estadual, é de 95% e de 49%, o que equivale a 46,5%. E destaca... Só por gentileza, desembargador, nesse caso, só para resumir, houve a encampação expressa, aí eu concordo. Né? Pois não. Era isso que eu queria dizer. Houve, Não, porque no início... E também tem encampação. Aqui. Mas no início não havia informação de que a governadora tinha feito a encampação. Eu, no relatório, inclusive, fiz menção. Então, desculpa, eu não vi. Em votação, todos concordam, agora que acompanha o relator, a unanimidade de votos. O número 4 da relatoria do desembargador Azevedo Hamilton. Não está em mesa, presidente. Não o mesa. 4, o 5 e o 6 não estão. Não mesa. O número 7 é da relatoria da desembargadora Ana Carolina. O mandato de segurança número 2014-0108, 38, dígito 5, Impetrante Gonçalves Antas Dias. Esse aqui é bastante simples, eu vou resumir se tiver alguma dúvida. O impetrante ele é servidor da Secretaria de Saúde, exerce suas funções no Hospital de Canguaretama e pleiteou licença sem remuneração por 2 anos para acompanhamento de seu pai. Desde janeiro que ele entrou com esse pedido e até agora não houve resposta. Então, ele vem pedindo apenas a duração razoável que seja concluído esse processo administrativo. Ele não está pedindo para que seja concedida a licença, não. E assim está emendado. Constitucional e administrativo, mandato de segurança, servidor público estadual, processo administrativo iniciado em 14 de janeiro de 2014, ausência de resposta quanto ao pedido de licença, violação do direito líquido e certo do impetrante em ter finalizado o seu processo administrativo em prazo razoável. Eu estou aqui concedendo a segurança, determinando que a autoridade impetrada, num prazo de 30 dias, sob pena de multa pessoal diária de R$1.000 até o limite de R$30.000, finalize o processo administrativo instaurado pelo órgão impetrante junto à Secretaria Estadual de Saúde Pública. Multa de quanto, Sérgio? R$1.000 até o limite de R$30.000. Pois não. Em discussão, todos concordam? A unanimidade de votos. Vossa Excelência continua com a palavra, desembargadora Ana Carolina, para o número 8. Não está em mesa, senhor presidente. Não mesa. Número 9, desembargador Glauber Rego. Está em mesa, senhor presidente. E eu vou fazer a leitura aqui do relatório e também do voto, que a matéria é bem interessante. O processo já identificado por Vossa Excelência e assim relatado. O Procurador-Geral de Justiça impetrou o mandado de segurança em face de ato supostamente ilegal e abusivo praticado pela 3ª Turma Recursal do Natal nos autos do mandado de segurança número 2013-900360, dígito 3. Alegou o impetrante que a juíza de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Parnamirim, embasada no enunciado número 120 do FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, firmou competência daquele juizado para processar e julgar crimes cujas somas das penas ultrapassavam os limites da competência do juizado, fixado na Lei 9.099/95, no que tange ao autor Igor Xavier Marques, no termo circunstanciado número, e aí está disponibilizado já para Vossa Excelência, que eu passo. Por conta deste posicionamento, o Ministério Público impetrou o mandado de segurança tombado sob o número 2013-900360, dígito 3, e que teve a inicial indeferida pela 3ª Turma Recursal de Natal, com fundamento no artigo 264 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sob o argumento de que, abro aspas, a doutrina e a jurisprudência somente admitem o manejo da ação mandamental contra ato judicial quanto a decisão impugnada se apresenta caracteristicamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica na espécie, fecho aspas. Acrescentando ainda que a utilização do presente remédio constitucional no âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais se mostra inviável, na medida em que vai de encontro aos próprios norteadores daquele, abro aspas, ágil sistema jurisdicional, os quais buscam dar celeridade ao processo através da aplicação de mecanismos, dentre os quais a estipulação de prazos específicos e a irrecorribilidade de suas decisões interlocutórias, fecho aspas. O impetrante sustentou que o ato apontado com o ator feriu o direito líquido e certo, vez que o pedido ministerial, naquela oportunidade, estava respaldado na legislação que trata na espécie e no entendimento assente nos tribunais pátrios, devendo, pois,
a segurança ora pleiteada ser concedida. Mencionou, ademais, que a lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo é claro no que toca ao limite da pena em 2 anos para que o crime seja processado no juizado e que, na hipótese de concurso material, se a soma das penas abstratas resultam em mais de 2 anos, não poderá o réu ser julgado pelo juizado especial, de modo que os autos, em decorrência da conexão ou continência, deverão ser remetidos ao juízo comum, sem prejuízo da aplicação de institutos despenalizadores. Sem pedido de liminar, requer, no mérito, a concessão da segurança para declarar a incompetência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Parnamirim para o conhecimento e processamento de demandas criminais que ocorram em concurso material ou formal, cuja soma das penas abstratas resultam em mais de 2 anos e, portanto, declaro incompetente para julgar a demanda noticiada nos autos número 010-1157-49.2013.8.20.0124, remetendo o feito à Justiça Comum por distribuição a uma das varas criminais de Parnamirim, anulando-se todo o ato judicial posterior à presente impugnação. Devidamente intimado, a juíza presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, prestou as informações de folhas 320 e 321. O Estado do Rio Grande do Norte, por sua Procuradoria, requereu ingresso no feito. Com vista dos autos, a primeira promotora de Justiça da Comarca Natal, em substituição na 15ª Procuradoria, em parecer de folhas 325 e 333, opinou preliminarmente pela incompetência absoluta do Tribunal de Justiça e, no mérito, pela concessão da segurança. É o relatório, senhor presidente. Em discussão relatória, algum esclarecimento? Está aprovado, senhor. Pode prosseguir. Voto. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído à 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado. Da preliminar de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Em seu parecer, o Ministério Público suscita a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado para o processamento e julgamento do mandado de segurança em referência, fundamentando-se na súmula número 376 do STJ, segundo a qual, abro aspas, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial, fecho aspas. Sustenta ainda que, nada obstante o enunciado referir-se a ato de juizado especial, a interpretação dada pelo próprio STJ é no sentido de que a mencionada súmula abarca também os atos oriundos da própria turma recursal do juizado especial. No caso em análise, apesar de se tratar de mandado de segurança em face de ato judicial do órgão recursal do juizado especial, discute-se, na espécie, questão de competência do juizado especial criminal para julgamento de causa em que a soma das penas abstratas dos crimes imputados ao réu resultam em mais de 2 anos. E, excepcionalmente, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para controle da competência dos juizados especiais. Se não, vejamos, abro aspas, agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança, ato de turma recursal do juizado especial, competência, controle pelo Tribunal de Justiça, possibilidade. No caso dos autos, o recorrente impetrou o mandado de segurança em face de acórdão da turma recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que manteve o entendimento do magistrado singular que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a ação em que menor figurar como parte. Aí prossigo aqui naquilo que interessa. Entretanto, essa orientação não se aplica nos casos em que o mandado de segurança tivesse sido impetrado com o objetivo de discutir o controle de competência dos juizados especiais, conforme estabelecido pela Corte Especial no julgamento do RMS, Recurso Ordinário de Mandado de Segurança, número 17.524, Bahia, em que foi relator a ministra Nancy Andrighi, julgada em 11 de setembro de 2006. Esse aqui é o paradigma lá no STJ. E este que eu fiz referência, senhor presidente, é o agravo regimental no recurso ordinário de mandado de segurança, número 42.598, do Distrito Federal, em que foi relator o ministro Mauro
Campbell Marques, da segunda turma, julgado agora recente, em 5 de dezembro de 2013. Esse é o meu referencial. E aí eu trago um outro aqui, que eu peço permissão para não ler, mas está disponibilizado no meu voto, também do STJ, e no mesmo sentido. Esse da relatoria do ministro Marco Buzzi, da 4ª turma, julgado em 6 de junho de 2013. Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça e conheço do mandado de segurança, presidente. Desembargador Gilson, com relação à plenária, acompanha. Desembargador Azevedo Hamilton. Acompanha, excelência. Desembargador João Rebouças. Também. Desembargador Glauber está fachando preliminar em face da soma das penas. Não, aqui é a questão se nós somos competentes ou não para julgar esse mandado de segurança por conta do ato, o ator apontado ser da turma recursal. Da turma recursal. Ok, acompanho. Que ordinariamente nós não temos essa competência, mas como se disputa aqui questão de competência, perfeito. Aí o Tribunal de Justiça excepcionalmente tem admitido. Excelência, no caso, Vossa Excelência verificou que não seria caso de recurso neste próprio mandado de segurança lá. Porque não tinha recurso no próprio mandado de segurança lá porque, na origem da turma recursal. Se eu bem compreendi, e infelizmente eu estou sem computador aqui. Estava esgotado lá Estava esgotadas as possibilidades recursais lá. Já. Ok, Excelência, acompanho. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Desembargador Nilson Cavalcante. Desembargador Paulo Maia. É um conflito de competência, Excelência. Acompanho o relator. Desembargadora Ana Carolina. Desembargador Ivanês Monteiro. Estamos votando só a questão preliminar. Preliminar, Excelência. Da admissibilidade da competência do TJ para efeito do mandado de segurança. Exatamente. E é interessante, o relator explicou, e pelo que entendi, é esse o entendimento mesmo, de que se a decisão não se referir à competência do juizado especial, aí nós não teríamos competência. O Tribunal de Justiça não é competente para apreciar ato da turma recursal. Exatamente. Ordinariamente. Mas como o objeto da discussão é definir a competência do juizado especial, do sistema de juizado especial, aí o Tribunal de Justiça pode apreciar, tem competência para apreciar a matéria. Ainda, então, nessa parte eu estou de acordo. A questão que eu discuto, e não sei se seria de mérito, desembargador Glauber, é o fato de o ato apontado inicialmente é do juiz de primeiro grau, do juizado especial. A Procuradoria impetrou mandado de segurança contra a decisão de primeiro grau, vou chamar de primeiro grau no sistema de juizado. A turma recursal denegou a segurança. Dessa decisão denegatória de segurança, cabe recurso. Mandado de segurança. Cabe recurso. E não mandado de segurança. Que era a minha pergunta. E aí foi a pergunta do doutor Azevedo. Mas dessa decisão não cabe recurso? E esse recurso nós não seríamos o competente para aí julgar. não seria para nós. Não seríamos nossa competência. Não entraria na vedação do artigo 5º da Lei 12.016, que diz que não cabe recurso da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não cabe recurso Mas a questão é que a época em que foi impetrado, pelo menos o que eu enxerguei aqui nos autos, não havia mais o tempo de interposição ainda desse recurso. Ou seja, quando impetrado este mandado de segurança, se ele perdeu o prazo recursal, aí eu não vou admitir o mandado de segurança, porque a parte perde o prazo recursal. Se existe no sistema a previsão de recurso, não é? Se existe a previsão de admissibilidade de recurso da decisão da turma que denega a segurança, essa decisão é cabível recurso, e eu entendo exatamente, porque na questão penal não há previsão de recurso, por isso é que se admite mandado de segurança contra a decisão judicial. Mas, no caso, nós estamos a apreciar mandado de segurança contra ato da turma em mandado de segurança que cabe recurso. Existe previsão para admissibilidade de recurso nesse caso. Se a parte perde o prazo para recorrer, aí eu não admito o mandado de segurança. Excelência, eu queria pedir só uma parte aqui do desembargador Ibanez, que eu estava pesquisando isso justamente agora, porque esse tema me é muito bem interessante e é do meu dia a dia. Finalmente estamos julgando uma coisa aqui do meu dia a dia, de juizado especial criminal.
e o STJ decidiu que não caberia recurso ordinário contra ato em caso de denegação do mandado de segurança em turma recursal. Tendo em vista que esse recurso não deve ser das decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turmas recursais de juizado especial, que o STJ não teria competência. Sim, mas cabe o recurso extraordinário para o STF. Para o Supremo. Então, cabe o recurso. O ordinário... Não cabe o ordinário para o STJ. Porque o sistema de juizado não admite o recurso extraordinário. O recurso especial. Mas admite o extraordinário. Mas, Ibanez, a questão do recurso extraordinário, ele vai discutir questões constitucionais. Lá não teria, aqui nesse caso, nenhuma matéria constitucional a ser enfrentada. Pelo menos eu não enxerguei. Mas o dispositivo da lei embora, e confesso, não tenha aí sido objeto de minha análise imediata lá. Eu estou agora enfrentando conforme a abordagem de Vossa estamos Excelência. debatendo, Celso, mas eu estou dizendo que aqui a lei não faz referência a ser o recurso ordinário ou extraordinário. Diz apenas não cabe recurso, qualquer que seja a natureza do recurso. E confesso que tive o interesse de enfrentar a matéria de mérito, porque eu acho que é bem interessante. No mérito, para se resolver para o judiciário. No mérito, eu acho que a matéria é relevante, sim, definir essa competência. Tem uma relevância significativa. No entanto, a questão que eu estou discutindo ainda é no âmbito da formal. Exatamente, Celso. Eu acho que dentro ainda desse aspecto formal, nós deveríamos observar, tendo em vista as ponderações muito bem colocadas, como sempre, pelo governador Ibanez, que, não cabendo o recurso ordinário para o STJ, e não sendo o caso também de admissibilidade de recurso ordinário, tendo em vista que não há questão constitucional, no caso concreto, até por esse aspecto formal, também deveria ser aceito o remédio aqui nesta Corte. Governador Ibanez, concluiu já? Acompanhando, é isso? Preliminar. Não, a preliminar. Na preliminar de competência. De competência de admissibilidade do mandado num ponto. Eu tenho outro argumento que eu estou discutindo, e aí, nesse caso, precisamos definir... Porque Vossa Excelência suscitaria de ofício a inadequação da via eleita. Que seria uma outra preliminar. Seria outra questão, sim. Pronto, então, ok. Então, deixa eu proclamar logo a primeira. A primeira foi rejeitada a unanimidade. Não é isso? A incompetência. E a segunda... suscitada pelo desembargador Ibanez, que é de inadequação. Inadequação. Então, ele entende que teria ainda se utilizar os recursos. Eu estou buscando aqui que o recurso ordinário... e aí, doutor Paulo já se antecipou e viu que não seria... Nós poderíamos ouvir o procurador, não é isso? Que é suscitada agora de ofício, não é isso? Suscitada de ofício, mas a matéria ela já passou pelo Ministério Público, que suscitou mas não é um fato novo? Mas não é um fato novo? Não, o fato novo não. Nos autos já estava. Eu não vejo como fato novo, não. O fato a matéria de direito foi toda ela analisada pela Procuradoria. Mas é praxe, exatamente. Sim, então tudo bem. Então, se o Ministério Público se manifesta corroborando com a bem lançadas ponderações do Dr. Paulo Maia e reforçando que o artigo 5º, inciso 2 da Lei de Mandado de Segurança diz que não cabe o mandado de segurança contra a decisão judicial de que cabe recurso com efeito suspensivo, que não seria o caso do recurso extraordinário, o único cabível, e entendo que o recurso extraordinário não seria cabível porque a matéria não é constitucional, está discutindo especificamente a competência. E nesse aspecto foi acatada a preliminar anterior, justamente com esse enfoque, de que excepcionalmente, por discutir a competência do juizado, entendeu-se que a competência era do Tribunal de Justiça. Então não pode, entendo o Ministério Público, que por fundamento diverso, já que foi acatada a preliminar anterior, o acatamento dessa preliminar. Daí porque o Ministério Público se manifesta no sentido de não acolhimento da preliminar e, no mérito, reiterando o parecer pela concessão do mandado de segurança. Rejeita a preliminar agora suscitada. Isso. Volto a palavra do governador Glauber. Senhor presidente, eu pedindo vênia ao meu amigo, vizinho, professor, tudo de bom, desembargador Ibanez, eu também não acolho esta preliminar, por entender que
tratando-se de recurso extraordinário, aqui não seria matéria constitucional, não tem matéria constitucional a ser enfrentada. E a questão do recurso ordinário, já bem adiantado pelo doutor Paulo Maia, também não é cabível. Então, o único remédio que resta é se socorrer aqui desta Corte para definir no mérito se há competência lá do juizado criminal ou da justiça comum. Então, eu rejeito a preliminar. O voto do desembargador Gilson Barbosa. Rejeito a preliminar. Desembargador Hamilton Azevedo Hamilton. Excelência, eu inclusive tinha começado a puxar o fio dessa meada aqui no início, justamente perguntando da recorribilidade dessa decisão de mandado de segurança. Mas, comecei pensando como desembargador ibanês, mas diante dos esclarecimentos do doutor Paulo, sobre a questão de que, neste caso concreto, não seria recorrível, eu adiro ao voto do relator. Rejeitando a preliminar. Senhor presidente, só para esclarecer, essa questão está aqui definida na Constituição, quando trata da competência do STJ, no artigo 105, inciso 2, a linha B, que trata da competência do STJ, que é para julgar recurso ordinário nos mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do distrito, tal. E como o juizado especial não é tribunal, então não seria competência do STJ. Então, já tem visto lá pelo doutor Paulo Maia na questão jurisprudencial e agora no aspecto legal, constitucional aqui já definido também que não tem essa competência do STJ. Desembargador Ibanez, você sustentou essa preliminar, entendendo que o mandado de segurança ele tem natureza substitutiva recursal, é isso? Sim. Como há recurso previsto, então, pela Lei 12.016, não caberia recurso contra decisão judicial passível de recurso. Desembargador João, ele entende... Não cabe mandado de segurança? Desembargador Ibanez entende que seria o caso, como foi julgado pela turma recursal, o MS, caberia recurso ordinário ou extraordinário. O ordinário não é cabível porque lá não é tribunal, no juizado. De acordo com a Constituição, a competência do STJ é para julgar o RO dos mandados de segurança denegatórios do Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal e aqui me parece também dos estados, dos estados em administrativos e outro do Distrito Federal. Então, não seria essa competência. E o extraordinário, porque a matéria aqui não é constitucional, então também não teria. A matéria é polêmica. Eu estou vendo aqui um precedente do Supremo. O ministro Marco Aurélio diz: o plenário, no julgamento de recurso extraordinário número 586/789 do Paraná, concluiu pela competência das turmas recursais para o julgamento de mandado de segurança ajuizado o contrato de juiz do juizado especial do Estado ou federal, quando a impetração possui natureza recursal substitutiva. Mas essa competência, ela ordinariamente é do juiz, é da turma recursal. Isso aqui foi enfrentado na primeira preliminar. Só que tratando-se de conflito de competência, essa excepcionalmente é destinada aos tribunais de justiça definir em mandado de segurança. É isso que foi tratado na primeira preliminar. Que aí é pacífico. Que aí teve a concordância do desembargador Ibanez. O que ele agora, nessa segunda preliminar, dizendo que havia utilizado, ela é inadequada, porque ele entende que ainda não foi esgotado as instâncias recursais. Mas aí, e aí reiterado aqui, que não seria matéria constitucional, não caberia recurso extraordinário, e o RO não seria possível. Ok. Peço venha a divergência e acompanho o relator pelos argumentos aqui expostos. Desembargador Rivaldo Pinheiro. Também, excelência. Pedindo venha, eu acompanho, eu rejeito. Pois não. Rejeita. Desembargador Nilson Cavalcante. Também, senhor presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Paulo Maia. Acompanho o relator, senhor. Desembargadora Ana Carolina. Acompanho o relator. Então, preliminar rejeitada por maioria. Preliminar suscitado pelo desembargador, é unanimidade, né? Não, por maioria, que ele suscitou, ele fica vencido. Perfeito. Mérito, excelência, pode prosseguir. Mérito. Trata o mérito da ação mandamental sobre a questão da competência dos juizados especiais para processar e julgar crimes
cujas somas das penas isoladas de cada um, no caso de concurso formal ou material, ultrapassem os limites fixados na Lei 9.099/95. No ato impugnado, folhas 158 e 165, a terceira turma recursal indeferiu a petição inicial no mandado de segurança sob o argumento de não admitir sua impetração em face de ato judicial que não se apresente de forma ilegal, ou seja, a decisão monocrática que atribuiu competência ao juizado especial criminal em razão da matéria por considerar que o concurso de crimes não descaracteriza o conceito de menor potencial ofensivo do crime individualmente imputado. A propósito, transcrevo a ementa do julgamento do mandado de segurança pela terceira turma recursal, ato apontado coator. Abro aspas. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial de juízo do Juizado Especial Criminal, decisão judicial que reconheceu competência absoluta do Juizado Especial Criminal, concurso material, competência fixada de acordo com a pena de cada crime isoladamente, inexistência de ilegalidade, indeferimento da inicial. Fecho aspas. O cerne da questão é definir se a competência do Juizado Especial Criminal, no caso de concurso formal ou material, deve ser fixada pela pena de cada crime isoladamente ou a soma destes, considerando o limite de 2 anos fixado pela Lei 9.099/95 para as infrações de menor potencial ofensivo. E, no caso, verifica-se que o termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado em desfavor de Sérgio Ricardo da Rocha, havendo sido acolhida a proposta de transação penal quanto a este e contra Igor Xavier Marques. Quanto ao segundo acusado, a representante do Ministério Público pugnou, naquela oportunidade, pela incompetência da autoridade impetrada, vez que a soma das penas máximas combinadas, em abstrato, nos crimes previstos nos artigos 329 caput do Código Penal e 309 do Código de Trânsito, em que estava sendo processado, superam os 2 anos, fugindo ao conceito de crimes de menor potencial ofensivo. A decisão denegatória pela juíza monocrática é que deu ensejo ao mandado de segurança junto à terceira turma recursal de Natal, que originou o ato apontado coator. Digo eu, de fato, tratando-se de concurso de crimes em que as sanções máximas privativas de liberdade somadas ultrapassam o limite previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95, transcende a competência dos juizados, fixando-se a competência do juízo criminal comum nos termos dos precedentes de julgados do STJ, que aí eu faço a transcrição e peço a permissão para ler naquilo que interessa. A Lei 10.259/2001, que instituiu os juizados especiais criminais na Justiça Federal, traz em seu artigo 2º, parágrafo único, que devem ser considerados delitos de menor potencial ofensivo, para efeito do artigo 61 da Lei 9.099/95, aqueles a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, ou multa, sem exceção. Entretanto, na hipótese de concurso formal ou crime continuado e em virtude da exasperação, a pena máxima for superior a 2 anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Fecho aspas. Ainda um destaque aqui, nesse mesmo voto, que eu também peço permissão para ler, abro aspas. Assim, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, compete ao juízo comum processar e julgar os crimes apurados nestes autos, pois, somadas as penas, estas ultrapassam o limite estabelecido como parâmetro para fim de fixação da competência para o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo cometidas em concurso de crimes. Fecho aspas. Isso aqui, senhor presidente, é no RHC 27.068, São Paulo, em que foi relator o ministro Roger Fernandes, da 6ª turma, julgado em 31 de agosto de 2010. E aí tem outras jurisprudências aí, outros julgados do STJ, que eu peço permissão para não ler, já que o voto está disponibilizado. E ainda, no mesmo sentido, são os precedentes da jurisprudência desta Corte aqui, de Justiça, que já se pronunciou sobre o tema. Conflito negativo de competência entre juízo do primeiro Juizado Especial Criminal e a da 11ª Vara Criminal
da comarca de... Opa, desculpa, esse aqui é de Porto Alegre. O nosso aqui, tem um de Porto Alegre aí que eu vou ler só o nosso aqui. Deixa eu ver aqui. Que é aqui da relatoria do desembargador Vigílio Fernandes. Ele diz o seguinte, abro aspas, deixa de ser competente o juizado especial criminal para processo e julgamento do crime de resistência quando este foi imputado juntamente com outros delitos em concurso de crimes, cujas penas superam o limite de 2 anos fixado no artigo 61 da Lei 9.099/95. Esse entendimento aqui ele foi defendido pelo desembargador Vigílio Macedo na apelação criminal número 2012-014-159, dígito 2, julgado à unanimidade na Câmara Criminal em 9 de julho de 2013. Assim, considerando que as penas máximas combinadas em abstrato aos crimes previstos no artigo 329 caput do Código Penal e 309 do Código de Trânsito, que somadas chegam a 3 anos, praticados em concurso material, ultrapassam o limite do artigo 61 da Lei 9.099/95, o réu deve ser processado e julgado pelo juízo criminal comum. Portanto, declara incompetente o juizado especial criminal da comarca de Parnamirim para processar e julgar a acusação noticiada nos autos número 010-1157, dígito 49.2013.8.20.0124, referente a Igor Xavier Marques, que deve ser desmembrada e remetida a uma das varas criminais comuns da comarca de Parnamirim. Todavia, limitando-se o julgado da ação de segurança ao ato impugnado, não conheço do pedido da exordial para declarar a incompetência do Juizado Especial Criminal de Parnamirim para o conhecimento e processamento de demandas criminais que ocorram em concurso material ou formal, cuja soma das penas abstratas resultam em mais de 2 anos. Esse entendimento aqui é porque eu estou limitando aquilo que é trazido aqui a julgamento, que o pleito é para que seja já definido e como se fosse aqui lei. Hein? Exatamente. Aí eu estou limitando, mas aberto aqui é o debate aqui. E olhando aqui para o desembargador Ibanez. E olhando para Vossa Excelência, ante o exposto, com muita atenção, presente o direito líquido e deserto, em harmonia com o parecer ministerial, concedo a segurança para declarar a competência do juízo criminal comum para o processamento e julgamento da demanda noticiada nos autos, já referenciado, referente ao demandado Igor Xavier Marques. É como voto, senhor presidente. Pois, senhor, como voto o desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Como voto o desembargador João Rebouças. Desculpe, Hamilton. Desculpe, João. Excelência, Azevedo Hamilton. ainda com respeito aos valorosos argumentos em contrário que existem, inclusive pelo fato de ser consenso no âmbito dos juizados especiais um posicionamento contrário, mas o tema é objeto de jurisprudência serena, pacífica, com inúmeras manifestações dos tribunais superiores, cabendo ao STJ o papel de intérprete da lei federal. Então, curvo minha posição jurisprudencial e adiro ao voto do relator para declarar, e inclusive até para que isso não venha a causar insegurança jurídica, que é o que todos não desejamos. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Desembargador Nilson Cavalcante. Desembargador Paulo Maia. Excelência, só para ponderar aqui, registrar que nesse caso, tudo começa devido aos entendimentos lá do FONAGE, né, que ocorrem e que às vezes alguns juízes tomam como precedentes jurisprudenciais que não são. Então, quiseram impor como precedente jurisprudencial um entendimento tomado num congresso e aí traz para em confronto com decisões que já vêm sendo repetidas desde 2010. No meu dia a dia de juizado especial criminal já tem um modelo. Desde antes, viu, doutor Paulo? Pois desde antes. O já tem um modelo pronto. Somou, deu mais de 2 anos, eu remeto e mais. Sem nenhum prejuízo para a parte, que inclusive no juízo comum poderá ser utilizado o rito da Lei 9.099, ainda que esteja no juízo comum, que se permite isso, tendo em vista ser um direito subjetivo do réu. Então, acompanho o relator com essas considerações. Desembargadora Ana Carolina. Desembargador
Banês Monteiro. Eu divergi no início, no mérito não, Excelência. Estou de acordo com o Então, relator. ordem concedida a unanimidade de votos. Bom, vamos agora aos processos, independentemente de pautas, não é isso? Nós temos aqui o registro de Bardô e Banês Monteiro, tem o embargo de declaração em mandado de segurança. 2014-18-2. Embargante Alcindo Leonardo de Almeida Filho, embargado da governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Os embargos de declaração discutem apenas pontos desnecessários. Começa afirmando assim, senhor presidente. Foi concedida a segurança para determinar a promoção do impetrante. E o impetrante entra com embargo de declaração dizendo que eu não determinei o pagamento da remuneração correspondente à promoção. Isso é decorrente de lei. Não precisa, no mandado de segurança, dizer que, uma vez promovido, ele passará a receber os vencimentos correspondentes ao posto ao qual foi promovido. Nem também ao pagamento da diferença correspondente ao ato da impetração. Pelo contrário, a partir do ato promocional, ele faz juízo ao valor correspondente a esse cargo. Então, eu estou rejeitando os embargos de declaração, porque não haveria necessidade sequer de, em mandado de segurança, o voto expressamente determinar esse direito, porque é decorrente de lei e não de omissão do julgado. Em votação, aprovado, rejeitado a unanimidade, do Nilson Cavalcante, agravo interno ou regimental. Senhor presidente, o agravo regimental em mandado de segurança de número 2014, 158-98, agravando Estado do Rio Grande do Norte, agravada Valesca Cristina Galhardo Rocha. Eu vou ler em mente, senhor presidente, que é uma matéria já bastante debatida por esse pleno e, caso algum esclarecimento, farei. Agravo regimental em mandado de segurança, concurso público, técnico de enfermagem, região do Seridó. Aprovação dentro do número de vagas, prazo de validade do concurso exaurido. Direito à nomeação assegurado liminarmente. Alegação de vedação legal por resultar da nomeação, pagamento de parcelas pecuniárias antes do trânsito julgado da decisão. Inexistência de afronta ao disposto no artigo 2º da letra B da Lei 94/97 e no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8437/92 e nos artigos 2º, 7º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Direito candidato à imediata contra a prestação pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público, precedente essa Corte de Justiça do STJ, agravo conhecido e decisão mantida. E aqui, senhor presidente, eu trago decisões da retoria aqui do desembargador Amaury Moura Sobrinho, do STJ, de Herman Benjamin, de Teodoro Javasky, e aqui também cito outra decisão do desembargador Amaury, com essas ponderações eu nego o agravo regimental, mantendo a decisão liminar. Só a citação do desembargador Amaury já seria suficiente. Em votação, agravos desprovido à unanimidade. Desembargador Glauber Rego, embargo de declaração e outro tipo de processo. Embargo de declaração no agravo regimental em ação rescisória número 2014, 5655 disto 0. Embargante, Estado do Rio Grande do Norte. Embargados Gilvani Viana de Carvalho e outros. E só emenda aqui, senhor presidente, eu entendo que resolve, o voto está disponibilizado. Embargo de declaração no agravo regimental em ação rescisória, alegação de omissão no acordo, inexistência, pretensão de rediscussão do julgado, impossibilidade, ausência de vícios a demandar a complementação do acórdão, precedência do STJ, desnecessidade de oposição dos embargos para fins exclusivos de pré-questionamento, precedência desta Corte, embargos conhecidos e rejeitados, senhor presidente. É como voto. Em discussão, aprovado, unanimidade e rejeição. Desembargador Amaury Moura, agravo interno ou regimental. Em que agravante o Estado do Rio Grande do Norte e agravada Leila Maria Xavier Barbosa. Essa matéria, senhor presidente, é repetitiva também aqui na Corte e trata-se de agravo interno tirado contra a decisão da minha relatoria aqui, em que neguei seguimento ao embargo de declaração, que trata daquela matéria da adaptação do recurso extraordinário, da decisão posta no recurso extraordinário da Lavra do Supremo Tribunal Federal nas questões do RV.
E eu digo aqui o seguinte: agravo interno, decisão do relator que negou seguimento aos embargos de declaração interpostos contra a decisão que, em sede de juízo de retratação, adaptou o acórdão em rejulgamento ou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso tornário número tal, examinado em sede de repercussão geral, para, além do já decidido, ressalvar a possibilidade de que o quanto devido ao servidor a ser apurado na fase de liquidação de sentença seja absolvido no caso de reestruturação financeira da carreira integrada pelos funcionários, hipótese na qual não será devido aos servidores, respeitando sempre o princípio da irredutibilidade vencimental. Instituto de pré-questionamento explícito, decisão que se mantém por seus jurídicos fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. É assim como estou votando, Excelência, sem maiores detalhamentos, porque a matéria, como disse, é já repetitiva aqui na Corte. Ok, alguma divergência? Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Desembargador Mauri, eu tenho 12 processos e meio e gostaria de contar com a colaboração de Vossa Excelência assumindo a presidência. Com muito prazer, Excelência. Eu assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, Excelência. O primeiro, Excelência, embargo de declaração em ação rescisória, onde é embargante o Estado do Rio Grande do Norte e embargada Maria das Graças Barbalho. Matéria deveras conhecida da Corte. Quando digo embargo de declaração em ação rescisória, unidade de referência de valor, o RV, rejulgamento na forma do artigo 543B do CPC, parágrafo 3º, adequação ao paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal, desde a necessidade de se aguardar o trânsito julgado do recurso, entanto, na Corte Suprema, ausência de qualquer das espécies do 535 do CPC, precedentes em N do STJ, dessa Corte, melhor dizendo, conhecimento e rejeição, senhor presidente. No indago da Corte, se há alguma divergência, proclama a unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, Excelência, agravo regimental um recurso especial, onde é agravante Sul América, matéria também, essa muito repetida, conhecimento da Corte, e agravado Antônio Reinaldo Vilar de Araújo e outros. Eu digo também, resumidamente, só para lembrar, processo civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente negatória de segmento a recurso especial com base no 543C, 7º do CPC, regra de índice unicamente processual, seguro adicional, Caixa Econômica Federal, ausente de comprovação de interesse para entregar a lide, identidade da controvérsia com lead case RESP 1.091.363 Santa Catarina, etc., conhecimento e desprovimento, senhor presidente. Há alguma divergência? Desprovido da unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda tem, Excelência? Tenho não, Excelência. Devolvo a presidência de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra para o conflito ao desembargador Nilson Cavalcante. Senhor presidente, o conflito negativo, competência de número 2014, 45382, origem, Vara Criminal da Comarca de Ceará-Mirim, juiz suscitando, juiz da Vara Criminal de Ceará-Mirim, juiz da 12ª Vara Criminal de Natal. Interpasse Matias Tubino de Oliveira e a Justiça. Relatando, trata de conflito negativo de jurisdição formulado entre o juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Ceará-Mirim e da 12ª Vara Criminal de Natal, os quais se declararam incompetentes para conhecer da execução penal de número tal, relativo ao cumprimento de pena privativa de liberdade aplicada a Matias Tomás de Oliveira, a ser cumprido inicialmente em regime aberto. Distribuir a ação penal inicialmente para o juiz da 12ª Vara Criminal de Natal, e se entendeu que, pelo fato do apenado ser domiciliado na comarca de Ceará-Mirim, deveria a execução ali tramitar, destacando por se tratar de cumprimento de pena em regime aberto, aspas, dispensando está o caso, perquirir ao juiz do destino se concorda a sua transferência, até mesmo porque a execução penal deve se fazer de forma menos gravosa para o apenado, possibilitando seu contato com a família, sua reinserção no meio social, fechou aspas das folhas 33. Por sua vez, o juiz criminal da comarca de Ceará-Mirim, destacando inicialmente a inexistência naquela localidade de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da sanção imposta ao penado, também se declarou incompetente para conhecer da execução penal, pois, abre aspas, o simples fato do apenado ter mudado de domicílio não é motivo apto para si só para a alteração da competência, está nas folhas 42, suscitando em consequência o presente conflito negativo de jurisdição. A segunda Procuradora de Justiça, em parecer encartada às folhas 48 e 54, opinou pelo conhecimento do presente conflito com a declaração da competência do juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal para o processamento da execução penal e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Prossiga, senhor. Senhor presidente, há várias decisões aqui desse pleno, uma da relatoria do desembargador Dilermano Mota, desembargadora Judite e também do desembargador Amauri, que eu vou ler a parte que interessa.
Foi no pleno, no conflito negativo de competência de 2014, 1184-8, julgado em 12 de fevereiro deste ano. Está cimentado na parte que interessa. A mudança do domicílio do apenado, que não constitui causa legal de modificação da competência do juiz suscitado, necessitando de consulta prévia ao juiz que oferirá ao apenado para saber se existe possibilidade de vaga no sistema prisional. Ele cita aqui vários precedentes e eu também o acompanho, que o fato da pessoa ter mudar de residência não é motivo suficiente para cumprir pena em outro local, principalmente onde não há condições, como é o caso de Ceará Mirim. E com essas considerações, em consonância com o segundo Procurador de Justiça, declaro competente o juiz da 12ª Vara Criminal para a execução penal. Alguma divergência? Então, a unanimidade de votos, nos termos do posicionamento do relator. Por fim, desembargador Gilson Barbosa, conflito. Conflito negativo de competência, o número 2014-162, dígito 7. Origem, terceira vara civil da comarca Parnamirim, suscitante juiz de direito da vara citada e suscitado o juiz de direito da primeira vara civil da mesma comarca. Entre partes, Aimoré Crédito, Financiamento, Investimento S.A. e Fernando Maurício Pessoa de Sena. Processual civil, conflito negativo de competência, ação de busca e apreensão e alienação fiduciária, cautelar de exibição de documento, conexão, inexistência, cautelar satisfativa, despicienda a reunião das ações interpostas, consequente inexistência de prevenção de juízo para apreciar a causa, precedentes jurisprudenciais, conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado da primeira vara civil da comarca de Parnamirim, consonância, parecer ministerial. Voto disponibilizado. Alguma divergência? Então, adoto igual proclamação. Passamos à pauta anterior, o número 1, desembargador Nilson Cavalcante, é da relatoria de Vossa Excelência, mas tem um pedido de vista do desembargador Glauber Rego. Nós estamos registrando aqui, já foi registrada a ausência do desembargador Mota, Guilhermando Mota. Não sei se convém nós prosseguirmos com a sua ausência. Ele já votou, senhor presidente. Mas, mesmo assim, de repente, pode haver uma reapreciação. Eu preferia deixar para quando até o corte se recompor melhor. Ok, Excelência? Sem problema, mas só o registrante está em mesa. Está presente, Excelência. Ok, muito obrigado. Bom, então passamos ao número 8, que é da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. E eu sou revisor. Esse está em mesa, Excelência? Está não, Excelência. Esse processo está na secretaria ainda, aguardando intimação dos denunciados. Certo. O número 9 é embargos infringentes e de nulidade da relatoria do desembargador Azevedo Hamilton, não é? Na cadeira do desembargador Vigílio. Lembrando, né, que nessas alturas o desembargador Paulo não votaria. Não está em mesa. Excelência. Não mesa. O número 10, da relatoria do desembargador Glauber Rego. Ação direta e constitucionalidade, Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Em mesa, Excelência. Pode relatar, Excelência. Ação direta de inconstitucionalidade, número 2013-2758, dígito 7. Requerente, Procurador-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte, requerido Governo do Estado do Rio Grande do Norte e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E assim relatado, senhor presidente. A Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual número 9.273, de 24 de dezembro de 2009, que, abro aspas, estabelece normas para o funcionamento de associação de proteção à assistência a apenados, quando conveniados com o Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências, fecho aspas, em afronta ao artigo 90 da Constituição do Estado. Aduz que o diploma legal citado, abro aspas, reza serem as entidades civis de direito privado, sem fins lucrativos e destinadas à proteção e assistência aos apenados, reconhecidas como órgão auxiliar de execução penal, fecho aspas. Menciona que, abro aspas, a legislação em questão permitiu a delegação do Serviço Público de Administração de Unidades Prisionais a tais entidades civis de direito privado,
mas se lhe deu o caráter de órgãos auxiliares da execução penal no Estado, conferindo, assim, a execução de serviços mediante convênio administrativo, com o consequente suporte financeiro decorrente da prestação do serviço em questão. Fecho aspas. Diz que, abro aspas, o diploma legislativo impugnado, ao prever a viabilidade de instituição de convênios com entidades civis de direito privado para fim de administração de unidades prisionais, ofendeu a Constituição Potiguar por tornar possível a delegação de um serviço público cuja prestação, em razão de sua natureza, está restrita às atribuições exclusivas do Estado. Fecho aspas. Sustenta, ademais, que o artigo 2º da norma referida apresenta como objeto do convênio atribuições típicas de serviço público indelegável, cuja natureza não se harmoniza com qualquer objetivo protetivo ou assistencial a ser desempenhado por entidades civis de direito privado, tendo em vista tratar-se de serviço público do Estado, tais como a vigilância, custódia e guarda de pessoas recolhidas em unidades prisionais. Defende que o serviço público de administração penitenciária, ainda que é inadmitido como agente integrante do sistema de segurança pública, não pode ser delegado à pessoa estranha ao Estado. Ao fim, requer a procedência da ação direta, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei 9.273/2009, editado pelo Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte. Anexou os documentos de folhas 9 a 29. O então relator do feito, juiz convocado, Dr. Gustavo Marinho, solicitou as informações acerca do ato normativo impugnado nos termos do artigo 6º, parágrafo único da Lei 9.869/99, bem assim a citação do Procurador-Geral do Estado para querendo apresentar defesa. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado apresentou as informações de folhas 44 e 47, aduzindo que a lei foi de iniciativa do governo do Estado com o objetivo de legitimar a atuação auxiliar de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, destinadas à proteção e assistência aos apenados, na consecução dos objetivos traçados na Lei de Execução Penal, foi aprovada à unanimidade em sessão plenária realizada em 14 de dezembro de 2009 e sancionada pela então excelentíssima senhora governadora. Sustenta que não há que se admitir venha a prosperar qualquer interpretação no sentido da presença de vício de inconstitucionalidade da norma impugnada, isso porque a pré-falada lei apenas objetivou os mandamentos legais insertos na Constituição Estadual em estrita consonância com a Constituição Federal. Complementa que, em verdade, os serviços públicos podem ser prestados tanto diretamente pelo próprio ente titular da competência, como ter sua execução delegada a terceiros, a teor do artigo 175 da Constituição Federal, e que a referida lei não estabelece a delegação da segurança pública às entidades civis de direito privado, nem tampouco a custódia dos apenados ou qualquer outra atribuição do ente federado. Ao fim, defende a constitucionalidade da Lei 9.273/2009. A excelentíssima senhora governadora, igualmente, prestou as informações de folhas 48 e 54, defendendo a constitucionalidade formal e material da lei, esclarecendo, por sua vez, que, abro aspas, é de se observar que nada se menciona no referido artigo 90 da Constituição Estadual acerca da execução penal e do sistema penitenciário estadual. De fato, a atividade de segurança pública é totalmente incompatível com a de execução penal, que trata de estabelecimentos prisionais. Fecho aspas. Ressalta Sua Excelência que o sistema penitenciário não se encontra elegido a nível de segurança pública. Daí a total impertinência da alegação de serviço público indelegável, não sendo o caso de se falar em constitucionalidade da Lei 9.273/2009, diante da imprecisa interpretação dada ao referido dispositivo constitucional. Ao fim, traz maiores esclarecimentos acerca do funcionamento das APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, anexando os documentos de folha 55, 176. Citado para apresentar a defesa da norma em simetria com o dispositivo do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, o Procurador-Geral do Estado
em suas razões de folha 178 e 184, suscita a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar pedido de inconstitucionalidade de lei de reprodução obrigatória da Constituição Federal. No mérito, aduz que não há qualquer inconstitucionalidade formal ou material da norma impugnada, reiterando todos os termos das informações subscritas pela excelentíssima senhora governadora do Estado. Com vista dos autos, o Procurador-Geral de Justiça adjunto, em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, em parecer de folhas 187-201, opinou pela rejeição da preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça e, no mérito, requer a procedência do pedido deduzido na inicial para declarar inconstitucional a Lei Estadual 9.273/2009. É o relatório, senhor presidente. Discussão relatória. Aprovada a unanimidade. Pode prosseguir, excelência. Senhor presidente, eu trago aqui uma preliminar e, como de hábito, fiel ao... essa preliminar, na verdade, seria uma preliminar suscitada pelo desembargador Ibanez, né, que, em conversa, não a respeito desse processo, mas de legitimidade, ele alertou para a questão do rol taxativo que temos na Constituição Estadual quando trata das pessoas legitimadas para a propositura da mencionada ação de inconstitucionalidade. E aí, eu aqui trago de ofício esta preliminar. Não, desculpe, aqui eu trago primeiro a preliminar de incompetência que foi suscitada pelo Procurador-Geral do Estado, né? E, em seguida, vou trazer uma de ofício, se ultrapassada esta. O Estado do Rio Grande do Norte... Desembargador Glauber, por favor, essa de ofício não teria precedência? Não, senhor. A competência a precede. competência tem precedente. Se nós não tivermos a competência, não podemos discutir a respeito da legitimidade. Esse é o meu entendimento. É um pressuposto processual, Exatamente. enquanto outra é a condição da ação. Exatamente. Pois não, pode então prosseguir. O Estado do Rio Grande do Norte suscita que a norma tida por violada, artigo 90 da Constituição Estadual, é reprodução obrigatória da Carta Federal, a saber, seu artigo 144, incidido na espécie dos autos, o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui a competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual em face da Constituição Federal. No caso, a jurisprudência do STF já se posicionou conforme decisão monocrática do ministro Aires Brito, que negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos, que aí eu peço permissão, senhor presidente, para não ler, esse recurso extraordinário aqui, 57.95.74, julgado em 30 de março de 2012, relatoria do ministro Aires Brito. Que aí, naquilo que interessa, eu leio aqui, abro aspas, já também decidido nesta Corte, que a ação direta de inconstitucionalidade, preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, lei estadual contestada em face da Carta do Estado, que repete preceito da Constituição Federal, rejeição, competência do TJRN, precedentes, isso aqui se utilizando os argumentos que foram aí do meu voto, reproduzidos do ministro Aires Brito. Esse aqui da relatoria da desembargadora Judite Nunes, julgado em 29 de abril de 2009. A ação direta de inconstitucionalidade número 2008-01-2642, dígito 5, ou seja, definindo a nossa competência. No mesmo sentido, abro aspas, ação direta de inconstitucionalidade, preliminar de incompetência do TJRN, dispositivo que reproduz texto da Constituição Federal, inconstitucionalidade questionada em contraste com a Constituição Estadual, competência do TJRN, precedentes, rejeição. Este aqui da relatoria do eminente desembargador Vivaldo Pinheiro, na ação direta de inconstitucionalidade número 2008-289, dígito 5, julgado em 4 de fevereiro de 2009. Então, sem maiores delongas, nestes termos, seguindo os precedentes de julgados da Corte, em harmonia com o parecer ministerial, rejeita a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, senhor presidente. Pois não. Alguma divergência? Então, preliminar rejeitada à unanimidade. Pois não. Aqui certamente trará um maior debate, esta que eu trago de ofício, que é a de ilegitimidade ativa de causa da Procuradoria-Geral de Justiça adjunta. A legitimidade ativa postulatória... Desembargador Glauber, se me permitir, só uma questão de fato. Pois não.
A nossa lei complementar, ela prevê que o procurador-geral adjunto, ele substitui o procurador-geral e, portanto, passa a exercer o cargo nos seus afastamentos e impedimentos. Certo. Vamos. No caso específico, foi uma sexta-feira a interposição, a assinatura do ato pela então procuradora adjunta, doutora Maria Auxiliadora, e eu tenho a informação, e seria o caso de talvez uma diligência, no sentido de que nesse dia ela estava no exercício da Procuradoria-Geral de Justiça, que é o meu caso hoje, Excelência. O doutor Rinaldo, ele se encontra afastado do Estado e eu estou no exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Eu insisto na discussão, não pôs, não? Na preliminar, e aí, no final aqui, quando na fala do procurador, a gente pode debater, se for o caso, até mesmo baixar em diligência. Mas digo eu, a legitimidade ativa postulatória no processo constitucional para a propositura das ações diretas de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, segundo o artigo 71, parágrafo 2º da Constituição Estadual, é do inciso 1º, governador do Estado; 2, mesa da Assembleia Legislativa; 3, Tribunal de Contas; 4, o Procurador-Geral de Justiça. E aí os demais que eu peço permissão para não ler, senhor presidente. Digo eu, nesse sentido, verifica-se que o signatário da peça preambular, Procurador-Geral de Justiça adjunto, folhas 6, 7 e 36, não tem legitimidade ativa à instauração do controle concentrado de constitucionalidade de lei mediante ajuizamento da ação direta perante o Tribunal de Justiça. No caso concreto, tanto a peça preambular quanto a sua emenda, que a peça inicial ela foi emendada, foram firmadas pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça adjunta, que não é contemplada na regra dos legitimados ativos para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade. A jurisprudência da Suprema Corte entende ser taxativo o rol dos legitimados para o processo do controle de constitucionalidade. Se não, vejamos. Que aí, mais uma vez, eu peço permissão para não ler, está disponibilizado. E termino dizendo o seguinte: ante o exposto, sem a necessidade de maiores delongas sobre o tema, reconhecendo a legitimidade ativa de causa da Procuradora-Geral de Justiça adjunta, extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 6, do CPC, desculpe, chamado com a Câmara Criminal, senhor presidente. E só para esclarecimento, a ação proposta, senhor presidente, ela está aqui, a inicial e também a emenda. A Procuradora-Geral ela não assina em substituição legal, que é o comum se fazer, ou até mesmo em conjunto com o Procurador-Geral de Justiça, o titular, e não junta nenhum documento de afastamento. Então, com essas ressalvas, e com todo o respeito que tenho pelo Procurador-Geral adjunto, mas entendo que, assim como entendo o STF, esse rol ele é taxativo e não cabe exceções. A legitimidade é do Procurador-Geral. Poderia o adjunto, no exercício, se aqui tivesse feito dessa maneira. Eu mantenho a minha preliminar, senhor presidente. Eminente Procurador Campalar. Doutor Glauber, desembargador Glauber, inclusive, nós temos um ato, né, que foi publicado no Diário Oficial, no qual o Procurador-Geral de Justiça delega explicitamente também essa atribuição para o exercício. Mas no caso também, além desse aspecto, que eu pontuo da delegação do ato pelo Procurador-Geral de Justiça, também respaldado na nossa lei orgânica, há o fato de que eu tenho informação, e aí seria o caso de baixar em diligência, para que, ou então, do Ministério Público obter vista dos autos e apresentar essa informação, de que, por ocasião da interposição, a doutora Maria Auxiliadora estava no exercício da Procuradoria-Geral de Justiça, que é o meu caso, até o retorno do doutor Rinaldo, que vai ocorrer sábado. Nesses termos, então, seria o caso de pedir vista, se a Corte assim anuir,
ou então eu encaminho no sentido de que Vossa Excelência, então, baixe em diligência para que a Procuradoria esclareça essa situação de fato, por mim levantada. Senhor presidente, com relação, Pois não. com relação à delegação que é feita, eu não vejo, assim, razão, todo respeito, mas como ato normativo com a possibilidade de modificar a Constituição do Estado. E com relação ao outro argumento de que estaria, no momento da inicial, o titular afastado, mas são dois momentos, tanto na inicial como na emenda. Mas aí a Corte aqui delibera se for o caso de se conceder vistas. Até porque nós estamos, por mim não tem nenhum problema. Nós estamos apreciando um mandado de segurança. Não, uma ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito. Na qual a Procuradoria é o titular, né? Então, assim, eu insisto na questão do... Inicialmente, o pedido de vista... Da minha parte não tem nenhum problema. O processo está ultrapassado essa fase. E essa Corte já tem admitido em casos semelhantes que o procurador emita o parecer por escrito. No caso não seria pedido de vista, mas que ele retorne à Procuradoria para que ele se pronuncie por escrito, até mesmo porque a matéria tem suas peculiaridades e merece maiores indagações. Quanto à taxatividade do rol, isso aí me parece matéria, não cabe maiores indagações. No que, neste ponto, claro, eu já acompanharia o relator. Mas há questões, de fato, que merecem ser aprofundadas, nada impede que o procurador dê seu parecer por escrito, o próprio relator já concordou, não é, Excelência? E essa Corte já tem, assim, procedido em casos semelhantes. Bador Ibanez tinha pedido a palavra, Excelência? Presidente, era só para fazer um comentário, que o relator fez referência à legitimidade prevista na Constituição Estadual, que ela reproduz, por questão de paridade, o artigo 103, inciso 6º da Constituição Federal, que diz ser legitimado para a ação direta de inconstitucionalidade o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral da República. Então, nós estamos vendo, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, essa matéria é tratada como legitimidade pessoal. Existem as hipóteses de legitimidade institucional, quando a Constituição fala que a mesa do Senado, por exemplo, é legitimada a propor ação direta de constitucionalidade. Mas começa o artigo 103 falando: o presidente da República, portanto, não é o vice-presidente da República, estando no exercício da presidência, que pode propor a ação direta, porque não é da presidência da República a legitimidade para propor a ação, é do presidente da República. Se o presidente estiver afastado, o vice-presidente o fará como presidente da República em exercício, e não como vice-presidente. Então, é o presidente da República, o vice-presidente, mas no exercício da presidência da República, é o presidente da República. E aí, minha dúvida é, pode o vice-presidente fazer? Porque aqui, quando é a mesa do Senado, aí é quem estiver representando a mesa do Senado. Mas como aqui eu estou dizendo que a legitimidade é pessoal, e a Constituição fez questão de distinguir a legitimidade pessoal da institucional, então, tanto é que podem propor a ação seguindo o presidente da República e não o vice-presidente, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso Nacional. Portanto, veja que nas hipóteses em que a legitimidade é pessoal, não se dá a substituição, não há hipótese de admitir a substituição por exercício de função. Não, porque é pessoal, a legitimidade não é da Procuradoria-Geral de Justiça. Se fosse da Procuradoria-Geral de Justiça, aí me parece que quem estivesse em exercício na Procuradoria-Geral de Justiça poderia propor, porque a ação deveria ser proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador-Geral ou pelo Procurador-Geral adjunto. Mas não é o caso. Aqui nós temos a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça, que não pode ser substituído pelo Procurador-Geral adjunto para efeito dessa legitimidade pessoal. Né?
Porque ele não, desembargador João, porque não é a Procuradoria-Geral de Justiça que é legitimada a propor a ação. É o Procurador-Geral. Mas ele está no exercício, ele é o procurador, sim. Se o procurador estiver viajando, ele é o procurador, sim. Então é o Procurador-Geral de Justiça que deve propor a ação, e não a Procuradoria-Geral adjunta. Sim, o Procurador-Geral adjunta. Mas se o adjunto estiver na Procuradoria, ele é o procurador. Então, quem está propondo a ação? É o Procurador-Geral de Justiça. Sim, claro. Mas não o Procurador-Geral de Justiça adjunta. Não, claro, então, claro. quando ele propõe aqui a ação, quem ele identificou como proponente da ação? O Procurador-Geral de Justiça adjunto. O Procurador-Geral de Justiça adjunto não pode jamais propor ação de inconstitucionalidade. Eu acho, Não disse que Excelência. estava no exercício. Ele não disse sequer que estava no exercício da Procuradoria-Geral. Desembargador Glauber, só um esclarecimento de fato. Uso do cachimbo, sabe? Muitas vezes, no final da petição, por distração, às vezes até de quem elabora, às vezes a assessoria elabora para fins de revisão, e é muito frequente erros em relação ao nome. No caso, na identificação de partes da petição inicial, como é que está? Como é que figura? Eu sei que o senhor já disse que no final da petição assina o procurador adjunto. Aqui diz o seguinte, Só o Ministério início, Público. A Procuradoria-Geral de Justiça adjunta do Estado do Rio Grande do Norte. Não diz que está no exercício da... E o nome é citado no... E aí, no Mas final... nem o procurador diz assinado- Procuradoria, né? A Procuradoria-Geral adjunta. Aí, É no a final... Procuradoria, veja que começa na com o inicial. órgão, Nós não com a estamos pessoa. adiantando a votação aqui. E na assinatura, Procuradoria parecer. Geral de Justiça adjunta, doutora Maria Auxiliadora de Souza Alcântara. Doutor E essa inicial, ela foi objeto de emenda, teve lá nas folhas 36, deixa eu buscar aqui. Que aí caberia uma discussão se seria o ato ratificado ou não. É isso após o parecer. Doutor Glauber, só um Aí vem esclarecimento. o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Procuradoria-Geral de Justiça adjunta, mais uma vez, folhas 36. Doutor, me permite só um esclarecimento não. de fato. Na petição inicial, no item 2 do pedido, Sua Excelência, à época, fez a seguinte referência: em face do exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Procurador-Geral de Justiça, vírgula, requer, e aí faz os pedidos. Mas, das vezes, as nossas assessorias cometem alguns arquivos. Mas eu insisto que... Erram em nomes, né? Então, De fato, tem essa redação aqui na questão do pedido, Tá. mas que ele não é feito nesse modo na identificação e nem tampouco no momento da assinatura. Compreendo. E nem no momento da emenda. Eu gostaria de aderir ao posicionamento do desembargador Amaury, ressaltando o caso, também, inclusive concedendo para fins a vista para fins de parecer, ressaltando que essa questão é muito interessante que o tribunal, na medida do possível, sem atropelar a legalidade, conheça do mérito dessa ação. Até porque envolve um tema relevantíssimo para a execução penal do Estado. Então, é necessário, eu sei que esse é um tema muito caro ao desembargador Saraiva Sobrinho, a questão das APACs, e é interessante que nós possamos dar uma resposta definitiva sobre este assunto. Então, na medida do possível, se o tribunal tiver condição legal de conhecer do processo, e aí esses esclarecimentos seriam fundamentais, seria interessante que nós o fizéssemos. Então, eu só, presidente, já pedindo desculpas por me antecipar, mas adiro ao que já disse o desembargador Amaury. O procurador pugnou para fazer um parecer oral sobre essa matéria. Todos concordam? não, que eu parecer escrito, E só esclarecendo, com relação ao mérito, que o meu voto já está disponibilizado, o mérito está enfrentado. Aqui a questão é porque eu entendo que, de fato, tem essa legitimidade que é taxativa e que não está atendido na inicial. Mas, atendo aqui ao pleito do Ministério Público e concedo o prazo para complementação do opinamento ministerial. Pois não, todos deferem, da minha parte também, então os autos serão encaminhados ao eminente procurador. Prosseguindo, desembargador
Já vai com voto. Vereador Hamilton, Vossa Excelência queria fazer algum requerimento com relação ao número 2, 3 e 4, né? Inicial dessa pauta, a pauta anterior, que é relator do vereador Cláudio Santos e revisor do vereador Expedito Ferreira. Isso, Excelência. Eu gostaria só de pedir para adotar o relatório. Adotar o relatório. Então, nós republicaríamos com Vossa Excelência como revisor. Isso. Estou à disposição. Ok, deferido o pedido. Eu tenho que republicar, Vossa Excelência. Bom, passamos agora à pauta do dia. Há um pedido de sustentação oral, não sei se o advogado permanece aí. Está presente. Então, vamos dar prioridade ao embargo desinfringente da relatoria do vereador Nilson Cavalcante. Tem mesa, Excelência? Senhor presidente, é o segundo da pauta. Segundo da pauta. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem antes. Tem, né? Pois não. Senhor presidente, analisando os autos, verifica que o desembargador Dilermando Mota, que também não está presente, revisor dos presentes embargos infringentes, participou do julgamento da ação civil de número 2011, 155.47.1, restando, inclusive, vencido no acorde que deu origem aos presentes embargos. Tanto que, para ser sorteado para a relatoria desse recurso, proferiu o despacho das folhas 592, determinando a redistribuição do feito para outro relator, haja vista o disposto no artigo 331, parágrafo 3º do regimento interno desse tribunal. Ocorre que a regra prevê que a relatoria dos embargos infringentes recairá obrigatoriamente em membro que não haja participado do julgamento anterior, como relator, revisor ou vogal, também aplicável ao revisor dos embargos, por força do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 331 do regimento interno. Logo, considerando que a norma regimental é clara no sentido de que o desembargador que participou do julgamento anterior como relator, revisor, vogal, não poderá ser relator ou revisor dos embargos infringentes, e que a revisão foi realizada pelo desembargador Dilermando Mota, que não está presente. Vencido no julgamento do apelo, eu suscito, senhor presidente, questão de órgão para que o processo seja retirado de pauta e encaminhado a outro revisor, respeitada a ordem antiguidade prevista no regimento interno dessa Corte. E é assim que eu encaminho a questão de ordem. Me parece que é bem pacífico. Alguém quer discutir? Claro, a redação, né? Redação, né? Então, todos acompanham a questão de ordem e o processo será retirado em mesa, mas desculpa o doutor advogado. Vereador Maurício, número 1 da relatoria de Vossa Excelência, mais da revisora de vereadora Judite, que está de folga compensatória. Está em mesa, só registrar? Tá, não, está em mesa, mas realmente a desembargadora Judite se encontra previamente já de autorizada, folga, né? E a própria parte me procurou no gabinete, até se não fosse o caso da desembargadora Judite estar presente, ele iria até pedir adiamento do próprio julgamento, Excelência. Então, não há nenhum prejuízo à parte. Pois não, desembargador Ibanez, a embargo de execução número 3, GTNS do Tribunal de Justiça. Temos quórum, inclusive com o juiz votando, né, que é matéria jurisdicional, Excelência. Embargos à execução 5.581, 9, embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargada Irma Gomes Barreto. Aqui é só com relação aos embargos e a discussão é sobre os valores pretendidos. Então, eu analiso os embargos e digo: apresentação de nova planilha de cálculos pela embargada, inexistência de alteração dos valores executados, mero acréscimo dos juros moratórios, possibilidade de consectários legais da condenação, pedido implícito, artigo 293 do Código de Processo Civil, que pode ser incluído até mesmo de ofício pelo magistrado, exigência de nova execução tão somente para fixação dos juros legais, que afronta os princípios da efetividade, celeridade, economia processual e duração razoável do processo. Excesso nos cálculos da exequente, planilha apresentada pelo embargante, discriminação correta dos valores, abatimento de parcelas pagas em contra-cheque posterior, proporcionalidade da parcela relativa ao mês de ajuizamento do mandamos, juros de mora, incidência à razão de 0,5% ao mês, a partir da notificação da autoridade impetrada e de forma decrescente, de necessidade de contabilização quando da execução dos descontos legais obrigatórios, condenação em custos processuais e honorários de sucumbência, autorizada a compensação com os valores exequendos, expedição de instrumento de precatório, procedência dos embargos da execução. Estou julgando procedente. Aqui se refere
aos valores a partir da impetração, não se referem a valores retroativos, não é a cobrança dos valores retroativos, é apenas dos valores a partir da impetração. Pois não, excelência. Alguma divergência? Então, julgamento do nono de voto do relator. O último é da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, mas a revisora não está presente. Está em mesa? Está em mesa, sim. Pronto, apenas será anotado. E não havendo mais processo a ser julgado, eu quero agradecer a Deus por este momento, pela presença de todos. Declaro encerrada a sessão.